Eu gostaria, nesse momento, aproveitar a oportunidade para repercutir o fato acontecido na Escola Estadual Otávio III de Farias, onde uma cena gravada por um dos alunos da sala de aula ganhou grande repercussão e revolta nas redes sociais. E reportagens de grandes veículos de imprensa têm dado alguns detalhes sobre o que aconteceu naquele episódio escandaloso de agressão verbal de um professor contra um aluno. Mas eu quero me ater aqui ao que o vídeo mostra. E o vídeo mostra que, depois de um momento em que o aluno discorda da opinião política do professor, sim, porque o vídeo deixa claro que o professor estava usando, instrumentalizando a sala de aula para fazer proselitismo para as suas agendas partidárias. E quando o aluno discorda do professor, ele responde assim, registrado no vídeo: "Eu estou falando a verdade. Quem está mentindo para você é o policial imbecil ou o pastorzinho vagabundo da sua igreja." É isso que ele diz para um adolescente em sala de aula, alguém que se diz professor, servidor público, pago com os nossos impostos. E depois dessa repercussão, houve grande revolta. E por isso eu venho nessa tribuna em nome de estudantes que estão sendo cerceados, estudantes que estão sendo discriminados por causa das suas convicções políticas ou até mesmo convicções religiosas. Venho nessa tribuna em nome de professores que se sentiram envergonhados, desonrados por alguém que simplesmente teve uma atitude que não condiz com a atividade de professor. Venho em nome de pais de alunos, de policiais ofendidos e de pastores evangélicos que tiveram sua honra ofendida por um servidor público dentro de uma sala de aula da escola pública. Eu fui até a escola ontem mesmo pela manhã, tentei falar com a diretora para ouvir a versão da escola antes de me pronunciar. Ela informou que não poderia dar a sua versão, que eu procurasse a SEDUC, mas algo me chamou a atenção naquela escola. Na saída, eu pude ver o muro da escola ilustrado de diversas gravuras. E as gravuras que coloriam o muro da escola traziam imagens chocantes que associavam militares à violência e tortura, associavam a igreja também à violência e à ditadura, mas a gravura que mais chamou minha atenção foi uma gravura que exaltava a figura de Carlos Marighella. Queridos, como é triste. Como isso impactou a minha alma como parlamentar. Ver um ambiente de educação, um ambiente de esperança, um ambiente de liberdade, exaltando a figura de Carlos Marighella, um terrorista, assassino, que foi o autor do mini manual do guerrilheiro urbano. Deixa eu citar para vocês algumas poucas citações do mini manual do guerrilheiro urbano, onde esse terrorista assassino Carlos Marighella dizia o seguinte: hoje, ser violento ou terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta. É esse homem que está sendo exaltado nas escolas públicas do nosso estado. E eu estou falando da Escola Otávio III de Farias, que fica no bairro do José Walter. Ainda no manual do guerrilheiro urbano, ele ensina duas coisas. A primeira coisa que Carlos Marighella ensina para jovens estudantes: primeiro, a exterminação física, ou seja, o assassinato dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da polícia. Não é à toa que o espírito do professor sente que policiais são realmente imbecis. O número 2 do mini manual do guerrilheiro urbano ensina estudantes, jovens, a expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas. Roubo, transgressão. É isso que as nossas escolas públicas querem exaltar. Não é à toa que o PISA, o Programa Internacional que avalia a educação dos países, coloca o Brasil como
nas últimas posições da educação do Brasil. Fala-se tanto em investir em educação, Somos, queridos, um dos piores. Ocupamos as últimas colocações da educação internacional, segundo o PISA. Por quê? Porque simplesmente militantes travestidos de professores têm aparelhado muitas das salas de aula do nosso país. O professor em questão, Euclides de Agrela, ele é orgulhoso militante do PSOL e ele tem esse direito. Mas só tem que entender que a sala de aula não foi feita para ele, mas foi feita para a democracia, para o ensino, para o respeito e para a cidadania. Nós não aceitaremos esses terroristas intelectuais aos moldes de Marighella, mas agora terroristas intelectuais, constrangendo a liberdade de estudantes que ousem não prestar submissão, obediente à sua cartilha partidária e denegrir policiais e pastores dentro da sala de aula. Eu tomei providências ontem mesmo no Ministério Público, entrei com a representação para que se apurasse os detalhes desse caso. Fui ainda na Superintendência da Polícia Civil prestar queixa-crime, observando a violação do artigo 232 do ECA. E, por fim, fui na Secretaria de Educação do Governo do Estado protocolar um pedido de processo administrativo sobre o caso do professor Euclides de Agrela, da Escola Otávio Terceiro de Farias. Fortaleza não baixará a cabeça para a violência e crimes praticados por esses terroristas intelectuais, doutrinadores, violentos, totalitários contra jovens e adolescentes dentro da escola pública. Queremos uma escola com respeito, com cidadania e não vamos desistir. Muito obrigada.